Lança-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixes, a ponto que se rompia a rede, e eles acenaram aos seus companheiros que estavam no outro barco, para virem ajudá-los. E eles vieram, encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundar. E vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele estava atemorizado, e todos os que com ele estavam, diante da pesca que haviam feito. Assim também estavam Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante tu serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, eles abandonaram tudo e o seguiram. Amém? Pode assentar no seu lugar. Irmã, estava tocando um fundo aí, na hora que o pastor Valdeir orou pela minha vida. Se puder pôr ele de novo para nós, amém? Glória a Deus. Irmãos, eu tenho uma palavra aqui, eu prometo ser breve. Presta muita atenção, olha para cá. Não permita que nada tome a sua atenção agora. Amém? Quantos creem que Deus vai falar aqui, diga amém. Amém. Escuta isso. Eu acho lindo, impactante. Eu já tive a oportunidade de ler algumas vezes os evangelhos que relatam para nós a história de Jesus, que contam como foi a passagem do nosso Cristo por essa terra. E eu percebo que em todos os evangelhos eu vejo com clareza a necessidade que a humanidade tinha, a sede, a fome, a necessidade que esse povo tinha de ter um encontro com Jesus, de ter um encontro com Cristo. Jesus nasce em um tempo de caos, um tempo de crise de identidade. E a pior coisa que pode acontecer, uma das piores coisas que pode acontecer na vida de uma pessoa, é ela não saber quem ela é, ou ela esquecer quem ela é. E esta era a crise que este povo estava enfrentando. Afinal, haviam aproximadamente 430 anos que o céu estava cerrado, Deus estava em silêncio. E eu quero que você permita, me empreste a sua imaginação agora por alguns minutos. Imagine-se dentro de um culto litúrgico, aonde tem palavra, louvores, oração, mas a presença de Deus não se manifesta. O céu estava fechado, Deus assentado no trono não falava com o homem. E é nesse período em que o anjo vai visitar Maria, uma jovem, virgem, que recebe a visita agora de um anjo dizendo para ela: Salve agraciada, és tu dentre as mulheres, porque Deus olhou para a tua vida e achou graça em você. Você vai gerar e dar à luz ao filho do próprio Deus. Indagada, cheia de dúvidas, ela pergunta ao anjo: Como poderei eu dar à luz, sendo ainda moça, virgem? E o anjo diz: Fique tranquila, o Espírito Santo descerá sobre ti e vai envolver a sua madre em uma atmosfera de glória, e você vai gerar o Filho de Deus. Deus planta a semente dentro de Maria. O tempo passa, e as mulheres que já foram mães aqui vão entender bem o que eu estou falando. Com o tempo da gestação, os sintomas da gravidez aparecem, e com o passar do tempo não tem como mais esconder a barriga. Fica evidente para todos que é uma criança sendo gerada ali. 9 meses depois, Maria começa a sentir algumas dores. E eu quero abrir um parênteses aqui para dizer algo profético para alguém que está aqui dentro. Nem toda dor é ruim. Existem dores que vêm para anunciar o nascimento de uma promessa que está sendo gerada. As dores que Maria está sentindo são dores de parto, e essas dores anunciam: uma criança está nascendo.
Essas dores são dores de nascimento. E permita-me ser profeta para a sua vida aqui. As dores que você tem sentido, as lágrimas que você tem chorado, não são lágrimas que vêm para anunciar o seu fim, não são lágrimas que vêm para anunciar um ponto final na sua história, mas são dores que você está sentindo para gerar uma promessa que está dentro de você. Uma semente foi plantada, e toda semente plantada, uma hora ela tem que nascer, uma hora ela tem que brotar. É profético isso, foi Deus quem disse: tudo que o meu povo plantar, certamente colherá. E permita-me dizer isso para você essa noite: suporte as dores do nascimento, suporte as dores da promessa que está nascendo. Jesus nasce com 12 dias de idade, ele é apresentado dentro do templo. Escute isso, olhe para cá. E com 12 anos, ele torna a entrar dentro deste mesmo templo, cheio de autoridade, apesar de ser apenas uma criança, cheio de sabedoria, apesar de ser apenas um menino. E ele começa a indagar e questionar e pregar a respeito das coisas do céu, a ponto dos mestres, doutores e eruditos olharem para Jesus e dizer: quem é essa criança? E como pode falar com tamanha autoridade e sabedoria a respeito das coisas do céu? É impressionante que após este episódio Jesus desaparece. E eu prefiro dizer o termo que Deus pega Jesus e o esconde. Esconde Jesus como um agricultor que esconde uma semente, que sabe que é no oculto onde a semente começa a germinar, longe dos olhos curiosos de uma multidão impaciente. E o único versículo que nós encontramos em toda a Bíblia que relata para nós o que acontece nesse intervalo de 18 anos é o versículo que diz que o menino crescia. Aleluia. Você consegue entender a dimensão do que esse versículo traz para nós? Jesus está escondido, mas está crescendo. E é uma verdade que não passa de uma mentira que o mundo prega, que para nós crescermos nós precisamos ser vistos. Mas eu aprendo com a palavra de Deus que quando há um propósito nas nossas vidas de Deus de crescer, ainda que seja escondido dos olhos de todos, nós vamos crescer. No tempo de Deus o crescimento acontece sem forçar entradas. Ah, meu Deus do céu, é forte demais isso aqui. O crescimento acontece de forma natural. Com o passar do tempo, com o passar dos dias, com o passar dos anos, o crescimento vem acontecendo. O crescimento vai acontecendo de forma muito natural na vida de Jesus. E a Bíblia diz que ele crescia em graça e em conhecimento. O crescimento, escute isso porque é tremendo demais. Quem vê o crescimento do menino diz: está se tornando um homem. Vê os pelos nascendo no rosto, vê as mãos crescendo, os braços esticando. É um crescimento que está acontecendo do lado de fora. Mas a Bíblia não está falando de um crescimento que acontece do lado de fora. Quando a Bíblia diz que o menino crescia em graça e conhecimento, o que a Bíblia está dizendo é: não crescia somente do lado de fora, mas também crescia do lado de dentro. Eu estou pregando para pessoas aqui que talvez aos olhos do homem você é pequeno, mas há um crescimento acontecendo dentro de você. Há uma raiz que está se aprofundando dentro da sua alma, porque toda árvore grande um dia já foi uma pequena semente. Nós precisamos entender, pastor Valdeir, que a vida é feita de processos. A semente, para se tornar uma grande árvore, ela precisa morrer. E Jesus foi comparado com um grão de trigo que precisa morrer para poder germinar. E falar de semente é impressionante, porque para a semente ser potencializada e viver todo o seu potencial, ela precisa ser plantada por alguém. E nesse processo de plantio ela é escondida, é enterrada. E talvez alguém está olhando para aquela semente sendo enterrada, dizendo: é o fim dela. Mas o processo natural das coisas, da vida semente, ela entende a necessidade, ela tem a sensibilidade para entender que ela precisa passar pelo processo de ser enterrada. E dentro daquele lugar, daquela sepultura, ela morre para dar lugar à árvore que existe dentro dela. Isso aqui é só para quem está ligado no culto. Nós somos sementes, nascemos como sementes, e um dia nós morremos, fomos sepultados nas águas batismais para dar lugar à árvore que existe dentro de nós.
Paulo vai dizer algo profético, e eu quero repetir as suas palavras aqui. Não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Paulo já não vive mais para viver ou para fazer a vontade da semente, mas agora ele vive o propósito da árvore que está dentro dele. Aprenda isso. Os processos fazem parte da vida. Você nunca vai viver as promessas sem antes passar pelos processos. Você nunca vai segurar a promessa sem antes passar pelo processo. Mas permita-me dizer algo aqui. Nem todo processo é feito de sorrisos. Às vezes o processo é doloroso. Ninguém amadurece sorrindo. Às vezes o sofrimento que você acha que é algo ruim veio para trazer amadurecimento para você. Talvez as lágrimas que você chorou na semana passada, no mês que se passou, até mesmo no ano anterior, que você achou que era algo ruim, era Deus dizendo: essas lágrimas, esse sofrimento vai provocar em você um amadurecimento que vai te capacitar para viver as promessas que eu tenho para você. Quando Davi é ungido no auge da sua juventude, no auge dos seus 17 anos, talvez Davi imaginou que ia viver o sobrenatural naquele momento, mas ele agora começa a passar por uma série de processos, justos, leões, perseguições. Alguém que Davi tocou harpa para ele, agora está perseguindo, desejando a sua morte. Mas tudo isso faz a parte do processo do amadurecimento. Toda promessa que chega na nossa vida fora do tempo, em vez de bênção, ela se torna uma maldição. Eu te provo isso biblicamente falando. O filho pródigo estava dentro da casa do pai, recebendo algo das mãos do pai, mas fora do tempo do pai. Aquilo que era para ser bênção na vida dele se tornou uma grande maldição. Mas um dia, depois de muito sofrer, ele amadurece. E o amadurecimento, escuta isso aqui que é lindo demais. Preciso falar, porque só uma pessoa madura é capaz de quebrar o seu próprio orgulho. Pessoas orgulhosas, na verdade, escondem uma infantilidade muito grande. Aí Deus precisa às vezes quebrar a nossa cara e nos levar até um chiqueiro para comer bolotas junto com os porcos, para que isso quebre a nossa infantilidade e traga amadurecimento, para quebrar o nosso orgulho e dizer: é tempo de voltar para a casa do Pai. Reconhecer que errou, reconhecer que pecou contra o céu, que pecou contra o Pai, é coisa de crente maduro. Porque o crente maduro, ele entende que nem todo dia ele vai sorrir, e nem todo dia ele vai acertar, mas ele não erra querendo errar, mas às vezes erra, faz parte da vida, faz parte dos processos. Mas em meio ao erro, ele tem a capacidade de reconhecer esse erro e dizer: eu vou voltar aonde eu comecei, vou fazer de novo. Ele diz: Pai, me aceita de volta. Processos fazem parte da vida. Jesus passa por todo esse processo de amadurecimento. Amadurece em graça, amadurece em conhecimento. Não é mais um menino, agora ele se tornou um homem. E ele sai da sua casa em direção ao Jordão, onde um culto está acontecendo. A mensagem de João era uma mensagem dura, mas verdadeira. E só uma mensagem verdadeira é capaz de produzir arrependimento no coração do homem. Só uma mensagem carregada de verdade é capaz de provocar arrependimento na vida das pessoas. João pregava, e quando ele acabava o sermão, as pessoas se batizavam arrependidas, em lágrimas. E naquele dia João está pregando uma mensagem poderosíssima. Você conhece o sermão? Ele diz: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Eis que o machado já está colocado à raiz da árvore, e todo aquele que não produzir frutos será cortado e lançado fora. E João continua dizendo: vocês conhecem a mim, eu batizo com água, mas virá um outro ainda depois de mim, que vocês ainda não conhecem. E ele não vai batizar vocês com água, mas ele vai batizar vocês com fogo e com o Espírito Santo. Eu não sei se alguns dias depois, algumas semanas depois, ou meses depois, João está no mesmo lugar. Ele fez do deserto a sua igreja e do Jordão a sua tribuna. Mas no meio do sermão, João cai prostrado a um homem que, segundo o profeta Isaías, não tinha nenhuma formosura. Um homem experimentado nos trabalhos, um homem de dores, que vem caminhando sobre a areia quente daquele deserto. Entra até as águas do Jordão, e João agora está olhando para ele e diz: eu não sou digno de desatar nem mesmo as alparcas que você está calçando. E Jesus, cheio de humildade, ele era muito simples, olha para João e diz: é necessário
que eu seja batizado por ti para que se cumpra toda a justiça de Deus. Lucas escreve, ele é detalhista em contar que após Jesus ser batizado, ele vai fazer uma oração. Isso aqui é só para quem é de oração, pastor Valdeir vai entender. A Bíblia nos conta que quando Jesus orou, o céu se abriu. E é muito forte, é profético, porque há 430 anos o céu estava fechado, mas a oração, não, eu preciso dizer isso, só se abre aquilo que está fechado. E eu só consigo abrir o que está fechado se eu possuir a chave que destranca a porta. Quando a Bíblia diz que Jesus orou e o céu se abriu, ela está dizendo que a oração ainda continua sendo uma chave que é capaz de destrancar portas fechadas. Não, isso aqui é só para quem já teve experiência no secreto. Talvez você vai me achar quadrado pelo que eu vou dizer, mas eu ainda faço parte de uma geração que acredita que a oração é capaz de mover os céus, que é capaz de destrancar portas que estão fechadas. Enquanto a igreja orava, Pedro estava sendo livre. Enquanto Zacarias orava, o anjo desceu à direita do altar. E quando Jesus orou, o céu se moveu, a porta foi destrancada, o céu foi aberto. Nós precisamos ter a sensibilidade de voltar para o lugar da oração. A igreja está perdendo, aleluia, esse secreto, essa porta fechada. Mas quando nós temos a sensibilidade de entender que a oração ela ainda tem poder de fazer o impossível. Quando Jesus ora, o céu se abre e aquele que está do lado de dentro da porta fechada decide descer no Jordão. Ele vem em uma forma teofânica de pomba, é o Espírito Santo. E eu não estava lá, mas parece que eu estou vendo ele voando aquele lugar, como alguém que procura lugar para repousar os pés. E ele vem sobre a cabeça de Jesus. E quando o Espírito Santo desce, o Deus que estava em silêncio há 430 anos dá um grito do céu. Ele diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. O mesmo Espírito que desce sobre Jesus o conduz até o deserto. E ele permanece ali 40 dias. Ele sente fome, sede, é tentado, mas vence todas estas coisas. E o que mais me impressiona no texto que relata para nós esses 40 dias de Jesus no deserto é a fala de Satanás. Porque Jesus no Jordão ouviu da boca de Deus que ele era o filho. E agora o questionamento do diabo para ele é: se tu és mesmo filho. O diabo sempre vai querer contrapor aquilo que Deus falou a nosso respeito, para que você entre em uma crise de identidade, esqueça quem você é. Agora pegue essa revelação. Só perde tempo provando quem não sabe o que é. Porque quando você já descobriu quem você é, quando você entende o seu propósito, quando você entende a sua identidade, você não perde tempo mais querendo provar nada para ninguém. Porque mais forte do que as nossas palavras é o nosso testemunho. Eu não preciso perder tempo provando para você que eu sou. Afasta-te de mim, Satanás. Jesus sai do deserto e vai para Caná. Isso é lindo demais, porque ele não está saindo de Caná e indo para o deserto. Ele sai do deserto e vai para Caná. Só que em Caná está acontecendo uma festa. Você consegue entender o profético aqui? Jesus não sai da festa e vai para o deserto. Primeiro ele vence o deserto para depois subir. Deixa eu liberar algo para a sua vida. Tem coragem de levantar as mãos? Depois desse deserto tem uma Caná preparada para você. Depois desse deserto tem uma Caná preparada para você viver. Ei, depois desse deserto você vai viver as coisas que você ainda não viveu. Porque depois do deserto lá em Caná, Jesus vai fazer a água se transformar em vinho. E ele começa a viver o seu ministério de forma intensa, com um potencial incrível. O nome dele é soprado. Ei, durante 18 anos Jesus é escondido, mas no tempo de Deus o nome dele é soprado. No tempo de Deus o nome dele é levado. Ei, para de perder tempo, aleluia, querendo forçar a porta, forçar entradas. As coisas acontecem na nossa vida no tempo de Deus, no tempo do propósito de
nome de Jesus é soprado. Ele vai para Nazaré, entra dentro de uma sinagoga, e na sinagoga de Nazaré ele recebe a oportunidade, entrega na sua mão um pergaminho, e ele lê o que para nós hoje é Isaías capítulo 61, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar libertação aos cativos, cura aos enfermos, para pregar as boas novas, o ano aceitável do meu Pai. Aleluia. Só que Jesus não explica o sermão, ele se assenta. E a multidão agora está atônita, olhando para ele, dizendo: mas ele leu, não explicou o que leu. E de repente Jesus fica de pé e diz: vocês querem uma explicação? Hoje se cumpriu essa profecia. A multidão fica irada, colocam Jesus para fora, expulsam ele, e ele sai de Nazaré e vai para Cafarnaum, cidade que se tornou palco dos maiores milagres do ministério dele. Ele está dentro de uma sinagoga. Entenda algo que eu vou dizer aqui. Sempre antes de operar um grande milagre, Jesus trouxe uma mensagem poderosa. Antes de operar um grande milagre, Jesus sempre trazia um ensinamento. É por isso que o texto do capítulo 4 começa com Jesus dentro da sinagoga. Sinagoga não é lugar de receber, é lugar de entregar. É lugar onde você vai para sair menor do que quando você entrou. Jesus está pregando, e ele está tão cheio, o céu está tão impregnado na vida dele, que ele não precisa colocar a mão sobre a cabeça de ninguém. O simples fato dele estar pregando é suficiente para que os demônios que estavam dentro daquele rapaz não suportassem o peso da glória que estava sobre a vida dele e se manifestassem. Jesus expulsa aqueles demônios, o culto está acontecendo, e de repente alguém sai da casa da sogra de Pedro. E o mais impressionante é que o nome dessa pessoa não aparece, mas ela tem a sensibilidade de entender que o encontro precisa acontecer entre Jesus e a mulher que está prostrada dentro da casa. Meu Deus do céu, essa pessoa tem a sensibilidade de perceber que se dependesse da mulher, o encontro não ia acontecer. Então, se eu não posso levar ela até Jesus, eu vou trazer Jesus. Meu Deus, isso é só para quem está vivo, irmãos. Se ela não consegue ir, eu vou por ela. Se ela está impossibilitada, se é uma limitação que aprende, não tem problema, eu vou fazer esse encontro acontecer. Nós precisamos ter a sensibilidade de se tornar pessoas que fazem o encontro acontecer, que levam Jesus até as outras pessoas. Ele leva Jesus, ou ela leva Jesus até a casa, e há uma mulher prostrada dentro da casa, mas a prostração dela vai acabar em dentro de alguns minutos, porque Jesus está entrando dentro da casa dela. E Jesus nunca entrou dentro de um ambiente e o ambiente permaneceu igual. Todas as vezes que Jesus pisava dentro de um ambiente, o ambiente era transformado. Quando Jesus pisou os pés dele dentro daquela casa, a glória pisou junto com ele. E ele se dirige até a mulher que está prostrada, coloca as mãos sobre ela, libera a cura. E a atitude dela é o que me quebra, porque ela não se levanta e se mostra, mas a Bíblia diz: e imediatamente começou a servir dentro da casa. Meu Deus, a premonição poderosa com a sogra de Pedro. Deus está levantando pessoas dentro da casa com coração de servo. Deus está procurando pessoas dentro da casa. Ei, isso aqui é tremendo, porque quem estava de pé dentro da casa não estava servindo. Mas aí Jesus levanta alguém que estava caído. Se quem está de pé não quer servir, ele levanta aqueles que estão caídos. Meu Deus do céu, sinta a glória de Deus aqui para pregar essa mensagem. Eu sinto livre para pregar o que Deus está me dando. Deus está levantando pessoas que estavam prostradas, que a limitação havia prostrado, e levantando elas para servir dentro das casas. Pessoas que, apesar das limitações, o coração ainda continua sendo de servo. E imediatamente você percebe que ao se levantar não perde tempo, que ao se levantar ela não perde tempo com outras coisas, e imediatamente começou a servir. Ela entende: o meu propósito é servir. Nasci para servir, a limitação me prendeu numa cama, mas agora que Ele me libertou pelo seu toque, eu vou voltar a fazer aquilo que fui chamado para fazer, e fui
transforma em uma igreja. Começa a acontecer um culto ali dentro, as pessoas começam a chegar enfermas e voltar para casa curada. A Bíblia diz que naquele dia Jesus curou muitos doentes. Mas no final do dia, Jesus libera uma palavra e diz: eu preciso ir embora, porque eu preciso continuar anunciando essa palavra, pregando essa mensagem. Ele vai embora. E no versículo 1 do capítulo 5, Jesus está retornando para Cafarnaum. Olha para cá porque é lindo demais. Para a mesma cidade, no meio da mesma multidão, para o meio do mesmo povo. E a multidão recebe Jesus com a mesma atitude do final do capítulo 4. Porque no final do capítulo 4 a Bíblia diz que a multidão apertava para ser curada, que a multidão apertava para receber milagre. Mas no começo do capítulo 5, a multidão continua apertando, mas a motivação já não é mais a mesma do capítulo 4. Porque no capítulo 4 a multidão quer receber cura. No capítulo 4 a multidão